Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os hormônios do ciclo menstrual. Você os conhece? Meu nome é Pamela Schettini, eu sou bióloga, instrutora do método de ovulação Billings e eu estou aqui para te ajudar a entender a sua fertilidade e simplificar o método de ovulação Billings para você. Antes de nós entendermos um pouquinho sobre os hormônios do ciclo menstrual, eu queria que você entendesse o que são os hormônios. Os hormônios são sinalizadores químicos específicos, ou seja, eles vão executar uma determinada função no nosso corpo. Os hormônios que compõem o ciclo menstrual vão atuar no nosso aparelho reprodutor para que a mulher tenha o ciclo regular e para que ela ovule todos os meses. Um sinal de saúde, nós já falamos aqui no canal do corpo feminino, é o processo da ovulação. E a ovulação só acontece porque os hormônios funcionam de maneira orquestrada para que esse evento maravilhoso aconteça no corpo feminino. É claro que não dá para a gente simplesmente estudar o sistema reprodutor e isolar todo o restante do corpo feminino, porque, afinal de contas, nós somos seres integrais. Então, tudo precisa estar funcionando muito bem no nosso corpo. Mas hoje nós vamos focar um pouquinho mais nos hormônios que compõem aí o nosso ciclo menstrual. Eu queria que você entendesse que o nosso ciclo menstrual ele funciona como se fosse uma música. Os hormônios são os instrumentos que vão compor essa melodia, essa música. E o maestro que comanda essa melodia, esses instrumentos, são as glândulas. As glândulas no nosso corpo é que são produtoras de hormônio. Então vamos lá. Quais são as principais glândulas que vão produzir os hormônios do ciclo menstrual? A primeira delas está aqui, no nosso cérebro. Ela se chama pituitária ou hipotálamo. Nós temos uma outra glândula que são os nossos ovários. Sim, isso mesmo, os nossos ovários, eles são órgãos e são também glândulas produtoras de hormônio. Então, o ciclo menstrual ele é comandado pelo nosso cérebro e pelos nossos ovários. O primeiro sinal para a produção de hormônio é o fim de um ciclo, ou seja, houve a queda hormonal e inicia a menstruação, a descamação do endométrio. Quando há a descamação do endométrio, todos os hormônios caem. Então, há um sinal para o cérebro que está na hora de recomeçar. Vamos começar tudo de novo, todo o ciclo novamente. Então, o hipotálamo começa a produzir um hormônio que se chama gonadotropina. E esse hormônio vai ativar a pituitária a produzir os primeiros hormônios, que são o hormônio FSH, ou seja, o hormônio folículo estimulante e o hormônio LH. O hormônio folículo estimulante, o próprio nome já diz o que ele vai fazer. Ele vai estimular os folículos ovarianos. Então ele vai recrutar os folículos ovarianos que estão lá nos ovários da mulher a começar um processo de maturação para acontecer a ovulação. O FSH começa a se elevar, logo em seguida o ovário começa a produzir um hormônio que se chama estrogênio. Quando o hormônio estrogênio começa a se elevar, os folículos ovarianos já estão em crescimento. Com isso, o hormônio LH começa a atuar no folículo que dominou sobre todos os outros, fazendo com que esse folículo se rompa. Então acontece o rompimento do folículo, liberando o óvulo para a tuba uterina. Esse é o processo da ovulação. Então, nesse momento, o LH sobe, o estrogênio sobe e o FSH diminui, porque já estimulou suficientemente os folículos e o processo de ovulação já está aí acontecendo. Quando o processo de ovulação acontece, quando o folículo rompe, o FSH, o LH, o estrogênio começam a cair e lá no ovário, o ovário começa a produzir um outro hormônio que se chama progesterona, ou seja, um hormônio progestação, porque o corpo entende que essa mulher pode ser que ela engravide, então agora um outro hormônio entra em ação, que é a progesterona.
o hormônio que vai sustentar a gestação. Não necessariamente a progesterona vai ser produzida só quando a mulher está grávida. Não. Todos os meses a progesterona ela é produzida no corpo feminino, porque lá onde estava o folículo forma-se um corpo lúteo que vai produzir a progesterona. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, né? Nos próximos vídeos aí eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses hormônios para clarear para você. Mas já deu para você compreender que nós temos 4 hormônios que vão organizar, que vão comandar o nosso ciclo menstrual? Vamos retomar. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, que é o hormônio luteinizante. Ele vai luteinizar o folículo, ou seja, ele vai fazer com que o folículo rompa, para que aconteça o processo da ovulação. Nós temos o estrogênio, que é um hormônio que comanda aí o nosso período fértil e a fase lútea, ou seja, a segunda metade do ciclo menstrual. E nós temos o último hormônio, que é a progesterona, que é o hormônio dominante aí da nossa fase lútea, que é o hormônio pró-gestação, o hormônio que vai preparar o corpo da mulher para uma possível gestação. Caso não aconteça uma fecundação, a formação de um embrião, todos esses hormônios caem ao final da fase lútea, a progesterona, o estrogênio, e o ciclo menstrual recomeça. Deu para clarear um pouquinho aí? Escreve aqui nos comentários as suas principais dúvidas, já se inscreva aqui no canal, curte, compartilha e a gente se vê nos próximos vídeos.